Irmãos, nessa noite eu quero aqui pregar uma mensagem que tem como tema mente derrotada. Vire para o seu irmão e pergunte assim: meu irmão, você tem uma mente derrotada? Pergunte aí para ele: você tem uma mente derrotada? Quem tem uma mente vitoriosa pode dizer glórias a Deus. Abra comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 18. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 18. Enquanto você acha a palavra de Deus, o nome Deuteronômio tem um significado em hebraico que significa repetição da lei. O nome Deuteronômio é um nome que ele surgiu, de acordo com alguns eruditos, através de uma tradução errada de duas versões da Bíblia, a Vulgata Latina e a Septuaginta. A palavra Deuteronômio quer dizer repetição da lei. O nome certo do livro Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, o quinto livro do Pentateuco, é Devarim, que significa essas são as palavras. Deuteronômio você vai encontrar, ou que significa, repetição da lei, em Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. Lá você vai ler isso escrito. E Devarim, ou essas são as palavras, está escrito no primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Deuteronômio, tá bom? Só para você aprender. Os hebreus chamam o livro de Devarim ou Deuteronômio de Devarim, quer dizer palavra, tá bom? Todos acharam? Deuteronômio capítulo de número 32, versículo de número 18, diz assim: esqueceste da rocha que te gerou, e em que em esquecimento puseste o Deus que te formou. Esqueceste da rocha que te gerou, e em que esquecimento puseste o Deus que te formou. Feche sua Bíblia, feche seus olhos, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, fala ao coração dos teus filhos através desta palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus amado, venha curar nesta noite. Que o teu Santo Espírito venha libertar nesta noite. Que o teu Santo Espírito venha trazer à existência o milagre. Pai, que a tua Shekinah desça neste lugar e que a tua glória resplandeça sobre cada coração aqui nesta noite. Pai, nossa fé não foi forjada nas fornalhas do inferno, mas estabelecida no fogo do Espírito Santo. Traz a existência o milagre nesta noite, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Amém, igreja? Olha para o seu irmão e pergunta assim: meu irmão, o que você veio fazer aqui hoje? Fala assim: eu vim adorar ao Senhor. Cadê os adoradores? Eles chegaram? Cadê os adoradores? Eles chegaram? Está começando a melhorar, amém? Olha mais uma vez para o seu irmão e fala assim: meu irmão, não fale com fé, meu irmão, se tu não é glória, eu vou te dar um beliscão, amém? Se para você não ser agredido aqui, eu posso ouvir um glória a Deus? Bom, mentalidade derrotada. Pergunte para o seu irmão: você tem a mente derrotada? Você tem a mente aprisionada pelo inimigo? Eu costumo sempre dizer isso. O problema maior que Jesus Cristo, que Deus enfrentou, quando ele foi arrancar Israel do Egito, não foi tirar o Egito, o Israel de dentro do Egito, mas sim tirar o Egito de dentro de Israel. Como, pastor? O problema maior não era estabelecer um povo, mas estabelecer dentro do povo Deus. Porque a mentalidade do povo era uma mentalidade derrotada, uma mentalidade escravizada, uma mentalidade que não cria muitas das vezes nas situações. O livro que nós vemos aqui de Deuteronômio é o texto em que Moisés fala ao povo de Israel que é um povo que se esquece de Deus, se esquece de seus desígnios. Muitas das vezes observamos pessoas dentro da igreja que estão como o povo de Israel. O povo de Israel um dia, eles não encontraram a vitória. Cerca de 2 milhões de pessoas sucumbiram no deserto sem encontrar a vitória. Cerca de 2 milhões de pessoas não encontraram
esperaram a bênção por causa da mentalidade que eles tinham, por causa de uma mente aprisionada por Satanás. Muitas das vezes observamos este povo que está dentro da igreja, está na presença de Deus, está sendo derrotado a cada dia, está sucumbindo no meio do deserto da sua vida. Por quê? Porque a sua mente está aprisionada ainda, a sua mente está lá no passado, o seu coração está no passado, o seu coração está muitas das vezes olhando para as circunstâncias da vida e dizendo: vou morrer e sucumbir neste deserto. Mas essa noite eu te profetizo sobre a tua vida: você é um Josué e Calebe de Deus. Você não vai morrer no deserto, você vai contemplar e ver a terra prometida, você vai ver a vitória de Deus na sua vida. Quem crê nisso pode dizer glória a Deus. Mas uma coisa que observamos, que a pessoa que tem uma mentalidade derrotada, ela tem alguns aspectos, e nessa noite eu quero aqui dar alguns aspectos dessa mentalidade. E se você tiver esse tipo de mentalidade, você tire da sua mente, para que a vitória de Deus aconteça na sua vida. Olhe para o seu irmão e fala: meu irmão, não fale com fé, fale: meu irmão, se prepare para ter uma mente de vitorioso. Os que são vitoriosos não podem dizer glórias a Deus. Primeira característica de uma pessoa que tem uma mentalidade derrotada é: ela se esquece de Deus, ela se esquece de quem é Deus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo de número 18, versículo de número 13. Salmo de número 18, versículo de número 13. Salmos, que em hebraico quer dizer Terrilim, ou livro dos cânticos, né? Livro da adoração. Salmo capítulo de número 18, versículo de número 13, diz assim: e o Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasa de fogo. No Salmo 29, versículo 5, Salmo de número 29, versículo 5 diz assim: a voz do Senhor quebra o cedro, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo de número 18, nesses versículos você não precisa abrir, diz assim: e o anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e seus pés como semelhante ao latão reluzente. Pastor, por que o senhor leu esses versículos? Para que você entenda nessa noite quem é o seu Deus. O cristão muitas das vezes está sendo derrotado, porque ele esquece quem é o seu Deus. Muitas das vezes você tem olhado e contemplado as situações da sua vida, os problemas que você tem enfrentado dentro da tua casa, e você olha e fala: não há mais circunstância de bênção, eu não posso ser abençoado, eu não posso ser vitorioso. Sabe por quê? Porque você desvia o seu olhar de Deus para olhar somente para os problemas, e olha para os problemas e vê ele muito grande. Nessa noite eu quero te dizer, meu irmão, não olhe para os problemas, olhe para Deus, pois ele é bem maior do que todos os seus problemas juntos. As pessoas muitas das vezes esquecem quem é o Deus que serve. Um Deus que a Bíblia diz que mede o universo com a palma da mão. Um Deus que pega todas as águas dos oceanos e coloca na concha da mão. Irmão, você já tentou pegar água na mão? Você já tentou pegar um pouquinho de água e colocar nas suas mãos? Você não pega muitas águas, você não consegue ali colocar águas numa quantidade suficiente nem para encher um copo pequeno, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele pega nas mãos as águas dos oceanos com a mão. Meu irmão, ele é um Deus poderoso. Muitas das vezes você tem se esquecido quem é o teu Deus. Ele é o Criador dos céus, o Criador do universo. A Bíblia diz que ele conhece cada estrela do céu por nome. Em uma certa oportunidade
oportunidade estudando, assistindo um documentário, e via lá que os cientistas até hoje só conseguiram mapear 5% do universo, 5% de todo o universo, e Deus conhece cada galáxia, cada ser celeste no universo, por nome. Meu irmão, você serve a um Deus grande, Ele é um Deus tão grande, mas ao mesmo tempo Ele te ouve, quando você dobra o teu joelho e fala: Senhor, ouve o meu clamor. Muitas das vezes temos uma mentalidade derrotada, porque nossa mentalidade se esquece quem é o teu Deus. Pergunta meu irmão, fala assim: meu irmão, você conhece quem é teu Deus? Pergunta aí para o seu irmão, fala: você conhece quem é teu Deus? Um Deus, meu irmão, que conhece. Um dia ele chama Abraão e fala: Abraão, conta as estrelas do céu. Abraão, conta as areias da praia. Meu irmão, era impossível contar, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele mede, lá em Isaías diz que Ele mede a terra, os montes, com balança. E o original, tem um original muito interessante, algumas versões trazem esse original, que diz assim: Ele mede a terra com balança de precisão. Quando eu li isso eu fiquei assustado. Sabe o que quer dizer balança de precisão? Se você for em um local chamado aí, um pessoal que trabalha com ouro, ele chama-se ourives. Ele tem umas balancinhas pequenas, são balancinhas assim, do tamanho mais ou menos dessa harpa cristã, e lá eles colocam ali, né, um bocadinho de ouro. Aquelas balanças, irmã Dilza, ela mede gramatura, ela mede, meu irmão, minha irmã, coisas de milímetros de grama. E a Bíblia diz que Deus mede a terra com esse tipo de balança. Os cientistas têm o peso aproximado da terra, por fazer um monte de cálculos, eles medem o tamanho, a espessura, a distância, e vem para cá e vem para lá, e tem um tamanho, um peso aproximado. Deus sabe, meu irmão, o peso do planeta Terra, o peso do planeta Terra, em cada peso e medida, em cada centímetro, Ele conhece a cada instante. Há um versículo na palavra de Deus, um salmo de número 139, meu irmão, que se eu for lá para o mais profundo abismo, a tua presença também lá estará. Meu irmão, muitas das vezes nós esquecemos quem é o nosso Deus. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é simplesmente Deus. Mas muitas das vezes, meus irmãos, quando olhamos essa situação e pessoas falam: pastor, eu conheço esse Deus, eu sei que Ele é grande, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é forte. Ele cai num segundo estágio, porque tem pessoas que estão dentro da igreja e não deixam de crer que Deus é grande, não deixam de crer que Deus é poderoso, eles não deixam de crer que o nosso Deus tem essa magnitude toda, que Ele tem mesmo essa grandeza tamanha. Observamos pela palavra de Deus que muitas das vezes ele se esquece de algo. Ele esquece que Deus, ele sabe que Deus é grande, ele tem certeza que Deus é grande, mas ele se esquece de que Deus está com ele. Não entendi. A segunda característica de uma mente derrotada é esquecer-se de que Deus está com ele. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você tem certeza que Deus está com você? Quem tem certeza que Deus está com você pode dizer glórias a Deus. Ele tem esquecimento da presença de Deus. Ele se esquece que Deus é presente. Mas Deus não é presente, meu irmão, nas grandes reuniões, não. Deus é presente com você dentro da tua casa. Deus é presente com você diante dessas lutas que você tem passado. Deus não te abandonou, Deus não te deixou de lado, Deus não colocou sua vida à direita e à esquerda. Porque quando olhamos este Deus tão grande, imaginemos assim: esse Deus é grande demais, Ele não tem tempo para se preocupar comigo. Olha algo que eu quero aqui te mostrar na palavra de Deus. No Salmo de número 139, versículo 7, diz assim:
assim: para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? O versículo 8 diz assim: se eu subir ao céu, tu lá estás; se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu lá estás também. No versículo 9 diz: se eu tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, meu irmão, até ali também a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Meu irmão, aonde você passar, a presença de Deus vai estar com você. A luta que você enfrentar, Deus vai estar com você. Quantas e quantas das vezes nos sentimos sozinhos na caminhada das nossas vidas? Quantas das vezes nos sentimos abandonados? Olhamos as situações que temos enfrentado e falamos assim: não, Deus me abandonou, Deus me deixou diante dessas circunstâncias. Meu irmão, aprenda algo aqui nessa noite. Aprenda algo hoje na presença de Deus. Não há momento na tua vida que Deus vai abandonar a sua vida. Na hora mais dura da tua vida, há um hino muito interessante, muito antigo, muitos pregadores gostam de citar e eu gosto muito dele, chama-se Passos na Areia. Ele conta a história de um homem que está caminhando nas horas boas da vida dele, e ele está lá caminhando e caminhando, e ele vê dois passos de caminhada. Ele vê os passos dele e o passo de alguém do lado dele, e ali naquele momento ele começa a caminhar, e ele vê as horas boas da vida dele, a jornada linda da vida dele, e ele fala assim: Deus está comigo nas horas boas, Deus está com você nas horas boas. Meu irmão, aí ali ele começa a caminhar, e de repente começa a vir pedras no meio da caminhada, e ele começa a observar que a coisa começa a ficar difícil. Ele começa a imaginar e sonhar ali com os momentos duros da vida dele, a hora que vem a traição. Ele começou a imaginar a hora que vem a luta, a hora que vem a dificuldade, a hora que é o momento do choro, da dor, da angústia. E ali ele olha para trás e ele vê somente um passo na areia. Aí ele vira para Deus e fala: Senhor, eu pensei que o Senhor estaria comigo a qualquer momento, mas na hora mais difícil que eu mais precisei, o Senhor me abandonou. Naquele momento, diz o hino, que Deus vira para ele, Jesus Cristo fala: meu filho, eu morri por você numa cruz e você duvida de mim. Eu morri por você numa cruz e você duvida de mim. Quando você, meu irmão, caminhava nas pedras, a caminhada que você olhava, os passos que você via na areia, não eram os teus pés, mas eram os meus pés, porque eu te carregava nos braços. Aprenda algo aqui nessa noite, meu irmão. Quando a coisa estiver difícil, quando ninguém te der apoio, o Deus a qual tu serve estará contigo. Quem crê nisso pode aplaudir Jesus. Se ele merece, aplauda. Oracandara poxiriondolo placera. Muitas das vezes cremos que Deus é grande, cremos que Ele é poderoso. A pessoa passa do primeiro estágio, porque tem pessoas que às vezes elas duvidam da grandeza de Deus, mas tem outras que sabem que Deus é grande, que Deus é forte, mas elas se perguntam: Deus, este Deus tão grande, Ele se preocupa comigo? Esse Deus tão grande, tão forte, olha para mim, Ele ouve a minha oração. Uma coisa que tem me chamado muito a atenção no meio da igreja é pessoas que olham para si mesmas e se perguntam: Deus está ouvindo a minha oração? Quantas e quantas vezes chegaram pessoas para mim falando: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Não que é errado pedir oração para o pastor, mas ali eu perguntava, eu falava: irmão, por que você quer que eu ore em relação a isso? Ele fala: não, pastor, é porque Deus ouve o Senhor. Ela acha que Deus não ouve, que ela é pecadora demais, porque ela é falha ou é limitada, ou porque ela não tem palavras bonitas, ou porque ela não tem assim uma palavra forte. Meu irmão, Deus não está preocupado com o intelecto humano, Deus não está preocupado com palavras bonitas, Deus não está preocupado que você consegue falar as prosopopeias da vida. Ele está preocupado, meu irmão, em ter intimidade com você. Meu irmão, saiba de algo: Ele ouve até o ímpio falar, Ele ouve até o pecador falar, Ele ouve o mais desprezível dos homens da terra. Ele também te ouve, Ele também te ama a cada momento. Sabe que muitas das vezes eu imagino? Sabe o que eu imagino muitas das vezes? Deus está lá no céu, mas quando eu abro a minha boca, quando você abre a minha boca, Deus fala: para tudo, para o louvor, porque meu filho está chorando, meu filho está clamando, mande a resposta agora. Quem crê nisso pode dizer glória a Deus.
Aprenda algo aqui nessa noite. Não se esqueça que teu Deus é grande. E não se esqueça que Ele está perto de você. Olhe para o seu irmão e fala assim: meu irmão, Deus é grande e Ele está perto de você. A terceira característica de uma pessoa que tem uma mentalidade derrotada, sabe qual que é? Ela se esquece da salvação. Como, pastor, esquecer-se da salvação? Ela se esquece da salvação. Para que você entenda o que eu quero aqui te dizer, abra, não precisa abrir, mas eu vou citar aqui para que você entenda. Livro de Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, para a aquisição da salvação e para nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, sabe qual é? Muitas das vezes a pessoa se esquece, ela se esquece das obras de Deus, ela se esquece da obra vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela se esquece que Jesus morreu por ela na cruz do Calvário. Pastor, eu não entendi. Eu vou te explicar que você já vai entender aqui nessa noite. A pessoa muitas das vezes olha para a situação e fala assim: não, essa situação já não tem mais jeito, já não tem mais aqui um recurso. Ela se esquece, meu irmão, que Jesus Cristo já selou lá no passado. Meu irmão, o que te garante a vitória não é você orar hoje, o que te garante vitória não é você vir na igreja hoje. O que te garante a vitória é o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. O que te garante a vitória, meu irmão, não é, meu irmão, você fala: não, eu fiz campanha, ou como nós fizemos aqui na segunda-feira, não, o pastor ficou aí um dia inteiro na presença de Deus. Não é isso que te garante vitória, não, meu irmão. Nada que você faça vai fazer com que Deus te ame menos. Nada que você faça também não vai fazer que Deus te ame mais. Por quê, pastor? Porque Deus já te ama no extremo do limite. Ele já ama você no extremo do limite. E Ele diz assim: meu filho, eu morri na cruz por você, eu paguei um preço de sangue por você. Muitas das vezes nos esquecemos que o Deus a qual nós servimos, que o Deus a qual nós buscamos, Ele pagou, meu irmão, não foi aí com euro. Ele não pagou você, meu irmão, para que você seja propriedade dele. Ele não pagou, meu irmão, a sua vitória. Não foi, meu irmão, ali com moedinhas do real. Não foi com nota de 100. Não foi com nota de dólar. Foi com o próprio sangue. Eu te pergunto, meu irmão, o que você faria, meu irmão, para ter vitória? Você daria seu sangue por ela? Não, de maneira nenhuma, não. Mas Deus, por te amar demais, Ele escreveu na tua história uma história de alegria. Ele, meu irmão, pegou lá a certidão da tua vitória, pegou nas mãos e disse assim: ó, eu estou assinando a vitória dessa vida, mas eu não assino de qualquer jeito. Eu escrevo a vitória dessa pessoa embaixo, assinado com sangue. Eu me pergunto muitas das vezes, pessoas que esquecem quem é Deus, esquecem da salvação. Quantas pessoas já chegaram em mim e falaram: pastor, eu estou desesperado. Por quê, meu irmão? Por quê? Não, pastor, porque fizeram uma macumba para mim. Pastor, foi com sangue de bode. Pastor, pegaram uma galinha preta e passaram lá o sangue na porta de casa. Eu posso falar e vou dizer: o macumbeiro que quiser pode passar sangue de bode, de galinha, de sapo, de papagaio, de periquito, sangue de feto humano, pode fazer com sangue do que quiser, porque o sangue que me garante a vitória não é nenhuma dessas porcarias. O sangue que me garante a vitória é o sangue do Todo-Poderoso, o sangue de Cristo. Se o sangue de Cristo te garante a vitória, você pode dizer glória a Deus. Esquecemos da salvação, esquecemos que Deus pagou um alto preço para que nós sejamos felizes. Se Deus te pagou um preço, meu irmão, para você ser feliz, você acha que essa porcaria desse carro que você está pedindo, Deus não vai te dar?
Você acha que essa porcaria dessa casa que você está pedindo, Deus não vai te dar? Pastor, porcaria, eu quero uma mansão. Quem te falou que não é a casa boa? Meu irmão, mas diante de um preço de sangue, não vale nada. Diante do preço de sangue, meu irmão, é besteira. Meu irmão, isso é pequenininhas coisas. Por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é outra característica de uma mentalidade derrotada? Sabe qual é? É esquecimento das obras de Deus. Sabe o que é esquecer das obras de Deus? Ela se esquece dos grandes feitos do Senhor. Mas eu não estou falando aqui dos grandes feitos, meu irmão, da Bíblia. Porque se eu for falar dos grandes feitos da Bíblia, eu vou perder muito tempo. Certo dia, eu lendo um jornal, eu descobri que Deus, a ciência descobriu que um dia a Terra parou. Os cientistas não sabem dizer como, os cientistas não sabem explicar como, mas meu irmão, um dia eles afirmam: a Terra parou. Pastor, eu não estou entendendo. Pastor, significa então que a terra um dia parou? Aí muitos podem falar: o que tem a terra parar? Entenda bem, se a terra parar de girar no seu eixo próprio e ao redor do sol, meu irmão, nós seríamos lançados no universo, na atmosfera. Não entendi? Você vai entender já. Se você pegar um balde, por exemplo, e colocar metade dele água, e você girá-lo bem rápido assim, você vai observar que a água, quando você gira ele, quando ele está aqui em cima, a água que está dentro não cai. É por isso que, meu irmão, nós estamos fixos nessa terra, porque a terra não para de girar. Mas como ela gira bem rápido, nós estamos fixados nessa terra, e por isso que não somos arremessados ao universo afora. Por isso que nós não morremos, porque o universo não tem ar. Mas a Bíblia diz que um dia essa terra parou. E se um dia essa terra parou, significaria um sistema de cataclismas muito grande, de tsunamis enormes, terremotos, algo surpreendente. Mas os cientistas não sabem dizer que nada disso aconteceu, mas a terra parou. E eu observando esse documentário, o homem falando: não, a terra parou, e nós não sabemos como, mas a terra parou. E eu ouvindo aquilo, eu falei: é bobo demais. Ele estudou durante 50 anos para descobrir isso, e eu só lendo a Bíblia em um dia descobri isso. E ele não sabe explicar o motivo que a terra parou, meu irmão. E eu sei explicar o motivo que a terra parou, e não estudei 50 anos, porque um dia um homem como eu e você falou: Senhor, buscou o Senhor e falou assim: Senhor, o Senhor disse que entregaria vitória, o Senhor falou que entregaria vitória hoje. Aí naquele momento Deus viu que já não dava mais tempo. Sabe o que Deus fez? Mandou a terra parar, o sol parar, a lua parar, o universo inteiro parar, por causa de um pedido de um homem. Agora eu te pergunto: você tem esquecido os grandes feitos que Deus tem feito na sua vida? Sabe por que Davi um dia enfrentou Golias? Porque ele olhou para trás e viu assim: Deus me deu vitória diante de um leão, Deus me deu vitória diante de um urso. Sabe por que essa luta? Pastor, mas minha vida passou de batalha em batalha, eu venço um e vem outra, eu venço um e vem outra, meu irmão. Não vem um urso, depois vem um leão, depois vem um Golias, depois vem 5 Golias. Meu irmão, sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Meu irmão, porque quando você olhar as batalhas do passado, não é para você falar: é porque eu já lutei. Não, meu irmão, é para você olhar e falar: se Deus me deu vitória no passado, se Deus me deu vitória no passado, Ele vai me dar vitória no presente. Se Deus me deu vitória no presente, Ele vai dar vitória no futuro. Quem crê nisso pode dizer glórias a Deus. Quantas e quantas vezes esquecemos das obras do Senhor? Esquecemos de um Deus, meu irmão, que fez um homem andar sobre as águas. De um homem que fez, meu irmão, a Bíblia nos conta que Deus fez com que um homem fosse mordido por cobra e não morresse, o apóstolo Paulo. Isso são grandes coisas do passado, mas eu tenho uma palavra para você.
A Bíblia nos conta uma oportunidade que um dia os discípulos estavam falando lá com alguns fariseus e eles dizendo: não, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o nosso Deus de Isaac, Abraão, de Jacó. E Deus, Jesus Cristo vira aqui naquele momento e fala assim: eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. Meu irmão, sabe o que eu quero aqui te dizer nessa noite? Se Deus fez coisas, grandes coisas no passado, Ele ainda pode operar grandes coisas na sua vida. Se Deus fez grandes coisas no passado, Ele ainda pode trazer à existência um milagre na tua vida. Olhe para o seu irmão e fala: meu irmão, não se esqueça dos grandes feitos do Senhor. Quem crê nisso pode dizer glórias a Deus. Se esquece das obras, esquece da salvação. Sabe qual é outra característica de uma pessoa que tem uma mentalidade derrotada? Ela tem um desejo, mas sem fé. Sabe qual é o desejo sem fé? Ela deseja as coisas boas da vida, porque não existe ser humano nenhum no mundo que quer coisas ruins para si. Não existe ser humano no mundo que quer, não, meu sonho, ninguém nasce ou cresce dizendo assim, não, né? A mulher, a moça, a menina, a jovem, quando cresce fala assim: não, meu sonho é ser prostituta. Não, meu sonho, né? O homem fala: não, meu sonho é ser mendigo. Não, meu sonho é apanhar do meu marido. Ninguém fala isso, e ninguém nunca vai falar. Mas muitas das vezes observamos pessoas dentro da igreja que ela tem desejo de ser grande, tem desejo de prosperidade, e muitas pessoas às vezes falam que é errado isso. Não, a Bíblia nos fala que Deus é um Deus de prosperidade, um Deus de multiplicação, um Deus de alegria. Mas entenda que o que eu quero te dizer: pessoas estão dentro da igreja, tem o desejo, mas não tem fé, tem vontade, mas não tem fé, tem vontade de ter, mas não tem. Por quê? Porque lhe falta a fé. Olha só o que eu quero aqui te mostrar na palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. No Salmo de número 73, versículo 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, e pouco faltou para que me escorregaram os meus passos. Aqui fala de uma situação de um homem que olha as situações da vida e vê que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus fez grandes coisas no passado, que Deus faz grandes coisas, mas ele olha para si e fala: não, quanto a mim, meus pés quase vacilaram. Quanto a mim, Deus não me responde. Quanto a mim, Deus não me ouve. Deus responde o irmão A, ou o irmão B, o irmão X, ou o irmão Y, mas quanto a mim, Deus não me ouve. Meu irmão, nessa noite eu quero que você entenda aqui nessa noite: a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, versículo 21, diz assim: Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não vos farei o que foi feito à figueira, mas até se este monte disser-te, ergue-te, precipita-te ao mar, assim será feito. Eu te pergunto nessa noite, meu irmão, como andam os montes da tua vida? Os problemas que têm se levantado como grandes montes na tua vida, eles têm saído do caminho, ou você tem corrido diante da grandeza dos seus problemas? Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite: o seu problema é sim maior do que você, mas não é maior do que o teu Deus. Ele é sim maior do que você, mas não é maior do que o poder de Deus que opera na sua vida. Se você tiver fé, se você crer no agir do Senhor, se você abrir teu coração, eu costumo sempre dizer isso e perguntar, ou eu chegasse aqui e falar: meu irmão, o que é necessário para que tenha fé? Pergunte para o seu irmão: o que é necessário para que o monte saia do lugar? Pergunte aí para o seu irmão, vira aí, meu irmão, pergunta para ele, o que é necessário para que o monte saia do lugar? Muitos vão dizer que é fé, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Mas não é. Para que o monte saia do lugar, é necessário que você diga ao monte para que ele saia do lugar. Eu posso aqui dizer para você: será que você tem fé? Será que verdadeiramente você tem fé? Ou você tem se prostrado diante dos problemas e das lutas da sua vida? Não são grandes montes, eu não posso contra eles, mas a fé de Deus pode mover esses montes de lutas, de dificuldades. Quer ver que você não tem fé? Vamos fazer um exemplozinho bem simples aqui, vamos? Sim ou não? Eu vou perguntar aqui nessa noite:
Se eu perguntasse aqui quem tem fé que Deus pode curar, todos responderiam sim. Se eu perguntasse aqui quem tem certeza que Deus pode libertar, todos responderiam sim. Quem tem certeza que Deus pode trazer restauração, todos diriam sim. Quem tem certeza que Deus pode trazer existência milagre, você diria sim. Mas eu te pergunto, você usa essa fé diante dos problemas da sua vida? Você utiliza esse crer diante dos montes da sua vida? Ou você se conforma? Porque a pessoa diz que crê que Deus traz restauração, mas quando o problema bate na porta, ela corre, ela murmura. Vou dar um exemplo. Uma mãe crê que Deus pode trazer uma restauração para uma filha. Ela crê e fala que crê dentro da igreja. Aí ela chega dentro de casa e chega uma filha, mãe chorando, dizendo: mãe, eu briguei com meu namorado, ou com meu noivo, ou com meu marido. Ao invés dela falar: minha filha, vamos orar, porque Deus vai trazer restauração. Sabe o que ela fala? Eu falei para você não casar com esse homem. Eu disse para você que ele não presta. E não sei o que, tá vendo? O diabo agora está tomando conta. Ela, ao invés de utilizar a fé, ela corre por outros artifícios. Se eu perguntasse aqui, pessoas creem que Deus cura, todos diriam: eu curo. Mas quantas das vezes seu filho, irmã, ou seu filho, irmão, falou: eu estou doente, você correu lá na caixinha de farmácia e deu um remédio para ele? Não estou dizendo que é errado você dar remédio para o seu filho, não estou dizendo isso. Mas por que você não orou antes? Por que você não determinou a cura antes? Porque você não tem fé, porque você não crê no Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, utiliza a tua fé, e você vai ver os montes das lutas da sua vida sair do teu caminho. Quem crê nisso pode dizer glórias a Deus. Outra característica de uma pessoa que muitas das vezes não tem fé, sabe qual que é? Ela tem desprezos pelos dons e pela palavra. Aí muitos podem dizer: pastor, eu não desprezo a palavra, eu guardo a palavra. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de número 37, diz assim: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais se matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A minha palavra não entra em vós, porque minha palavra não tem entrado em vós. Eu te pergunto, a palavra de Deus tem entrado em você? Tem, pastor, tem? Porque senão você estava tentando matar Jesus igual esse povo estava tentando fazer. Eu te pergunto, você lembra da última vez que você esteve na igreja? Alguém lembra o que foi pregado? Alguém? Alguém lembra o versículo que o pastor leu? Será que você tem deixado essa palavra entrar dentro de você? Eu te pergunto, você tem deixado essa palavra entrar dentro de você? Quando você chega em casa, você vai ligar a televisão e contar piada para quem está lá? Ou você vai falar dos grandes feitos que Deus fez dentro da igreja? Quando você chega no trabalho na segunda-feira, você chega lá falando dos grandes feitos que Deus tem feito na igreja? Ou você, meu irmão, simplesmente joga esta palavra fora? Eu vou mais além. Você guarda as revelações que Deus tem falado com você? Ou 2 horas depois você não sabe nem como é que começou? Se eu acabar o culto aqui hoje e falar assim: irmão, o que eu preguei? Tem pessoas que vai dizer assim: ah, pastor, o senhor lê em Gênesis, né? Desculpe. Não, o senhor leu Apocalipse. Não, pastor, está ali, no meio. Eu sei que o senhor começou na Bíblia e terminou nela. Essa é uma pessoa que guarda a palavra? Eu te pergunto, você guarda a palavra? Você pega a palavra de Deus e exercita ela na tua vida? Você usa ela na tua vida? Como eu disse, como sinal de fé? Ou você, meu irmão, sabe os versículos bíblicos? Mas pastor, uma coisa é crer na igreja, outra coisa é crer fora dela. Crer, meu irmão, na palavra e nos dons de Deus. Quantas e quantas vezes observamos pessoas que dizem que creem, que às vezes ouvem a palavra. Quantas e quantas das vezes eu já orei por pessoas, e as pessoas chegavam aqui na frente chorando porque Deus tinha falado.
Eu não estou dizendo que isso é regra, tem suas exceções. Mas e quantas vezes vimos pessoas que Deus falar usando nome, usando situações de resposta, e a pessoa simplesmente, meu irmão, simplesmente, ela deixava de ouvir a palavra de Deus para ouvir a voz do diabo, porque ela ouvia uma palavra profética que o problema batia lá fora, e ela voltava para negar: pastor, Deus mentiu. Por quê, irmão? É porque Deus falou e não aconteceu. Ou foi o inimigo que tentou te ludibriar, meu irmão? Se você tem a palavra guardada no teu coração, meu irmão, se você tem a palavra dentro de você, meu irmão, não tem ninguém que vai te roubar a vitória. Não tem ninguém, meu irmão. A pessoa fala assim: ó, tem uma lista aí para ser mandado embora. O primeiro da lista é você. Não. Antes de Deus cumprir a resposta de Deus na minha vida, eu não sou mandado embora. Não, mas já mandou, já está aqui mandando. Então é porque Deus tem um lugar bem melhor para mim. Mas as palavras de Deus na minha vida é crescimento. Mas a pessoa, meu irmão, que não tem a palavra dentro dela, qualquer ventinho do inimigo, já diz o Salmo 1, qualquer rodinha de escarnecedor já rouba a fé dele, qualquer pisozinho do diabo, ele já não é muito mais crente. Mas aquele, meu irmão, que está firmado na rocha que é Cristo Jesus, meu irmão, ele dá fruto, e como diz a palavra de Deus, ele dá muito fruto. Eu não sei como anda a tua vida, eu não sei como anda o teu coração. Às vezes você pode estar aí se encaixando dentro de uma ou duas coisas do que eu acabei de dizer, mas mentalidade derrotada, meu irmão, não vai te levar à vitória. Esse tipo de mentalidade, meu irmão, não vai te trazer a bênção. O que vai trazer a vitória na tua vida é você saber que Deus determinou. E se Deus determinou, não há capeta, não há problema, não há crise econômica que vai impedir a sua vitória. Se coloca de pé neste momento. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você agora. Rakandara ploshirion doloplaster. Dar condoplassuriam delemenegaster, recondiplassuriam dolomanas, orecandili ploshirion doloplaster, oracandara ploshirion dolomanagachoron dolomanas. Se você tem algo disso, eu quero que você coloque uma mão no teu coração e a outra sobre a tua cabeça. Se um desses dos princípios que eu disse aqui tem imperado na tua vida, eu não estou aqui para te acusar. Eu quero que você, meu irmão, esteja lá na terra prometida. Eu quero, meu irmão, que você vá para a terra que manda leite e mel, para a terra de vitória, para a terra de bênção, para a terra de transformação. Meu irmão, Deus vai trazer a existência um milagre na tua vida, meu irmão, mas para isso tua mente tem que ser trabalhada por Deus hoje. Eu tenho esta palavra, meu irmão, é para que você, meu irmão, saiba que Deus tem um propósito na tua vida, um propósito na tua casa, nos teus filhos, em meio à tua vida financeira. Deus tem um propósito de terra prometida. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e majestade, eu quero orar por teus filhos agora. Deus, que o teu Santo Espírito comece a curar agora este que ouve esta palavra. Deus, ó Pai amado, este teu filho que contempla e vê na terra dos viventes, ó Deus amado, uma história de deserto, uma história, Deus amado, que ele olha para a circunstância e diz: vou sucumbir. Pai, mas eu quero aqui declarar que esta mente hoje é transformada pelo teu poder, que este coração hoje é transformado pela tua glória, Senhor. Que ele entenda que o Senhor é com ele, que o Senhor é com essa irmã, que o Senhor é na casa dela, que esse trabalho, ó Deus amado, que essa vida financeira não vai sucumbir, não antes. Ah, Senhor, ah, Deus, eu determino, ó Deus amado, este teu filho passando o Jordão e tomando posse da terra prometida.
Deus trabalha nesta mente hoje. Eu profetizo o Espírito Santo de Deus, que o que diz na tua palavra, no livro de Romanos, ó Deus amado, no capítulo 12, no versículo 2, Senhor, renova esta mente hoje, renova esta mente hoje, renova, Senhor amado. Eu determino aqui um milagre, a vitória, a renovação da mente, para que esse irmão saiba que ele é filho da promessa de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Help your children and don't let them fall by the side of the road, and teach them to love one another, that heaven might find a place in their hearts. 'Cause Jesus is love. He won't let you down, and I know He's mine forever, in my heart. We've got to walk on through temptation, 'cause He's love, and His wisdom will be our helping hand. I know the truth, and His word will be our salvation. Lift up our hearts to be thankful and glad that Jesus is love. He won't let you down, and I know He's mine deep down in my soul. Jesus is love. Oh, yes, He is. He won't let you down.